Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu queria fazer a leitura hoje do texto que é exclusivo também de Lucas, uma passagem exclusiva de Lucas, logo pertence à fonte L. Lucas, no capítulo 17, versículo de 20 a 24. Já vamos ler fazendo uma devida adaptação na tradução. Como os fariseus lhe indagassem quando veio o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não virá de modo ou de aparência visível. Não se diga, ei-lo aqui ou ali, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: tempo virá em que querereis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Dir-vos-ão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saio, não persigo, pois tal como o relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia. Muito bem. Essa passagem, ela coloca o reino de Deus dentro de nós. Muitas traduções insistem em colocar o reino de Deus entre nós. Mas a palavra no original, que nós vamos destacar aqui para vocês, é pós. Logo, é dentro, não é entre nós, dentro de nós. A palavra grega não pode ser contestada. E não tem nada assim de complicado. É só pegar um dicionário, né? Dicionário português, grego, grego, português, não precisa nem comprar, é só se dirigir nas livrarias, né? Onde que tem, e olhar lá e você vai ver que a palavra quer dizer dentro. Então, toda a expectativa, então, de sublimação espiritual, logo do reino de Deus, de um reino de paz, de felicidade, de justiça, de alegria, está dentro de nós. Paulo chega a comentar de forma bastante clara. Está na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 7. O reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é justiça e paz e alegria num Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? Ele não é nada palpável. Aí dizer Jesus, ele não vem com aparência visível. Ele está dentro de nós. Logo, ele não é... As pessoas poderiam, esse reino de Deus vai ser um reino que vamos ter muita fartura, muita comida, muita bebida. Pode até ter neste reino comida e bebida, mas não está aí o motivo do reino. Não é algo externo, de comida e bebida, e sim algo que dá satisfação interior, da justiça, da paz e da alegria. É muito interessante essa sequência de palavrinhas de Paulo, né? Uma escadinha. O reino de Deus, justiça. Logo, a palavra justiça no sentido de ajustamento. Quando você está ajustado com Deus, começa o processo. E qual é a consequência desse ajustamento com Deus? A primeira é ter paz. E aí disse Jesus: eu vos darei a minha paz. Depois, a sequência desse estado é um estado de felicidade, é um estado de bem-aventurança.
logo é um estado de alegria. E como é uma alegria que não depende de fator externo, logo diz Jesus, eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Quer dizer, não é nada que o alheio possa intervir, porque é fruto de uma interioridade. Então vai num crescendo, você se ajusta com Deus. Ao se ajustar com Deus, você passa a ter paz. Ao ter paz, automaticamente, você passa a ter alegria. Uma outra explicação que nós temos é que certa vez Jesus, interrogado, disse, né? Está em João no capítulo 18, versículo 36. O reino de Deus não é deste mundo. Mas se ele está dentro de nós e nós estamos no mundo, aí fica então bem essa dicotomia, né? O mundo é toda uma exterioridade, é todo o alheio, né? O reino de Deus, né, é toda uma interioridade. Então é um ambiente logo que não pertence à dimensão do mundo, não pertence à dimensão do mundo, pertence a uma dimensão espiritual, logo é uma interioridade. Daí dizer Jesus, o reino de Deus não é deste mundo, não tem as regras do mundo, não interferem, nem as regras, nem as perseguições, o estatuto do mundo não tem nada a ver com o reino divino. O reino divino não se atinge pelas regras do mundo, e sim por uma regra própria, né, de uma outra dimensão, de uma outra metodologia completamente diferente do que se impera no mundo, que é a metodologia do amor. Então, diz Jesus, o reino de Deus, ele não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Isso ele fala com os fariseus. A pergunta é, os fariseus indagaram ele, quando vem o reino de Deus? E ele responde, o reino de Deus não vem com aparência exterior, com aparência visível, vem com, ele está dentro de nós. Agora veja o que eu quero dizer por aparência visível. O evangelho, nessa passagem, é exclusiva de Lucas, e Lucas era médico. Então ele usa uma terminologia médica. A aparência visível, no fundo, é uma palavra só lá no original. Essa seria talvez uma ostentação. É uma palavra usada para o diagnóstico médico. O médico vai te examinar e vai observar algo que você tem e que ele então vai dizer, você tem tal doença, por exemplo. Então é algo que o médico observa, para ele poder, ele diagnostica, né? Ou ele observa um problema que você tem. Então é algo que para o médico ficou visível. É isso que é a palavra. Uma outra ideia, que também a palavra também serve, né? Por exemplo, os gregos usavam essa palavra quando queriam, por exemplo, observar. Por exemplo, observar o universo. Veja na filosofia aristotélica, né? Em que se tem a ideia de estudar o cosmos também. Então, ao estudar, quer dizer, você observa, olha aquela estrela de tal grandeza, de primeira grandeza, o Sol é da quinta grandeza, isso é algo observável. Algo observável. O reino de Deus, por isso que não é deste mundo, ele não pode ser observado, ele não pode ser percebido com essa exterioridade. Ele é de uma outra dimensão, ele é interior. Então tem que buscar uma outra metodologia. Aqui, quando eu quero buscar as estrelas, eu olho com telescópio. Quando eu quero saber se você tem um problema lá cardíaco, né, eu uso o estetoscópio. Aí eu vou observar pelo estetoscópio como é que está o seu coração. Você tem uma arritmia ou não? Não é isso? Eu posso fazer um eletrocardiograma.
para ver como é que está o seu coração. Eu posso também, com um telescópio, observar como é que está lá, se houve uma explosão lá numa determinada estrela. Com o reino dos céus, o reino divino, o reino de Deus, como ele está dentro de mim, ele não é deste mundo, eu não posso usar esta tecnologia. É uma outra tecnologia para ter acesso ao reino de Deus. Por quê? Porque ele não é palpável, ele não é visível. Isso Jesus conversa com os fariseus. Agora ele vai para a intimidade dos discípulos. Logo ele vai fazer um aprofundamento. Ele não está falando mais agora com os fariseus que indagaram ele. Agora ele vai conversar com os discípulos. Ele disse aos discípulos: tempo virá em que quereis, quer dizer, eles, os discípulos, ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Dir-vos-ão, alguém poderá aparecer para um discípulo e disser: ó, ei-lo aqui, ei-lo ali. Continua Jesus: não saiam, quer dizer, não vão buscar, não saiam. Segundo, não sigais, quer dizer, não perseguis, não seguir avidamente, com empenho, essa informação recebida. Não façam isso. Ele explica: pois, tal como o relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia. Então ele está falando do reino de Deus, e ele diz que esse reino de Deus está dentro de nós, quando ele fala para o farisaísmo, logo numa visão mais superficial. Quando ele fala para os discípulos, numa visão mais, então, de intimidade, para um grupo mais adiantado espiritualmente, ele usa a expressão Filho do Homem. E fala que esse Filho do Homem terá um dia, um dos seus dias. Logo, dia seria a luz. Ver é a luz do Filho do Homem. É dia, claridade. Ver a claridade do Filho do Homem. E ele fala que os discípulos vão querer ver esta luz do Filho do Homem e que não vão conseguir. Não vão conseguir. E ele explica por quê. Esta luz do Filho do Homem, ela vem assim como você menos espera, como um relâmpago. Ela vem de forma espontânea. Espontânea. Aliás, eu marquei aqui a passagem de Mateus, no capítulo 24, versículo 7, que diz assim: a vinda do Filho do Homem será espontânea. Então você vai querer ver essa luminosidade do Filho do Homem, mas não se consegue, porque é uma manifestação dele para conosco, uma espontaneidade. E ele explica essa espontaneidade e luminosa como a do relâmpago. Você fala: eu quero ver um relâmpago agora. Não depende de você. Isso é uma coisa que depende lá da natureza. Tá certo? Eu quero ver um relâmpago. Você não consegue. Então, o relâmpago, ele chega, é espontâneo. E quando ele chega, ele brilha. Ele ilumina. É luz. Ele brilha. De um lado, do oeste a leste. De ponta a ponta. De toda a dimensão. Quer dizer, no fundo, quando vem a luminosidade, nada fica oculto. Na hora que o relâmpago brilha, você vê o brilho tanto no leste quanto no oeste. Ele chega de forma espontânea.
E aí de Jesus, assim, ele conclui, assim será o Filho do Homem no seu dia. Vem de forma espontânea. E quando vem, brilha completamente, totalmente. Mas aí nós temos o ensino que foi dado antes. O reino de Deus está dentro de nós. Aqui, ó, dentro de nós. Se ele está dentro de nós, então o caso do relâmpago é uma comparação. Essa luminosidade não vem com aparência exterior. Porque quando vem um relâmpago, todo mundo vê. E brilha do leste a oeste. Mas no caso do reino de Deus, que está dentro de nós, e ele já fez a referência, não vem com aparência exterior. Não tem um instrumento que você possa usar, como o do médico, do diagnóstico, como o do astrônomo no observatório. Como é algo interior, esse brilho, essa luminosidade, vai ser percebida interiormente por cada um. Cada um. Mas é interessante que aqui se fala de uma busca. Os fariseus, eles indagam. Quando? No sentido de tempo. Quando vem o reino de Deus? Isso é a visão mais superficial. Quando? Quando que isso vai acontecer? E por que eles fazem essa pergunta? Porque eles interpretavam o reino de Deus com aparência exterior. Repare que são os fariseus que estão perguntando. E qual era a aparência exterior? Viria de repente, num poder divino, que viria com forças celestes, poderosíssimas, de guerreiros, que iam chegar, todo mundo ia ver fisicamente, ia chegar na Palestina, ia expulsar os povos que dominassem a Palestina, ali naquela época específica de Jesus, eram os romanos, eles seriam expulsos, no caso os romanos, e esse reino seria então implantado, e os vizinhos não teriam direito a esse reino, quer dizer, os povos de fronteira não teriam direito dos benefícios desse reino e só receberiam os benefícios os judeus. Eles ficariam com todos os benefícios do reino de Deus, os outros seriam excluídos desses benefícios. E eles seriam, como se poderia pensar, né, o povo eleito, só eles, os eleitos. É lógico que eles tinham ansiedade disso, eles estavam com ansiedade. O que eles mais queriam, isso era uma ansiedade, que esse reino viesse. Por isso a pergunta em termos de tempo, quando vai chegar isso? Quando vai chegar a vez em que nós vamos expulsar os nossos inimigos? Né? E eles vão ver um poder divino que nos ama e só gosta da gente, e que vai dar privilégio para a gente. Quando? Vocês tinham ansiedade. No cristianismo primitivo também é uma ansiedade tremenda. Agora, já não mais com relação ao reino de Deus, mas com relação ao Filho do Homem. Quando será a volta do Filho do Homem? Quando será a volta de Jesus? Jesus vai voltar. Tem muitas igrejas aí que tem até assim, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, etc. E na época do cristianismo primitivo, eles achavam que isso era muito rápido. Eles estavam esperando por aqueles dias. Por exemplo, há uma passagem no capítulo 21 de João, o evangelista, que é o último capítulo do Evangelho, e que a gente nota até que é um capítulo adendo, é um capítulo que foi acrescido para explicar tanta da ansiedade, que diz o seguinte, Jesus diz que Pedro, nessa conversa, Jesus já estava ressuscitado, né? Conversando com os apóstolos depois de uma pesca. Ele fez uma chamada pesca, pegaram 150 e tantos peixes, Jesus assou lá esses peixes, já tinha assado o pão, serviu e ficou conversando com eles, na beira do lago do Tiberíades.
E ali nessa conversa, Jesus diz para Pedro, né, que Pedro iria para a cruz. No final da vida dele, ele fortaleceria com um bom exemplo, com um exemplo de coragem, de martírio, de amor ao Cristo, toda a comunidade cristã, e que ele iria para a cruz. E até lá, ele tinha uma tarefa a cumprir. Como ele amava o Cristo, ele tinha uma tarefa a cumprir: alimentar o rebanho, alimentar os cristãos com mensagem de amor, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da Boa Nova. E no final, com a mensagem da coragem, do martírio, né, para fortalecer a fé daqueles que ficam meio fracos. Se eu sou seguidor de Pedro e vejo Pedro para a cruz, eu posso vacilar na minha fé. E ele vai dar um exemplo de coragem, aí no caso pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, para fortalecer a fé dos fracos. Muito bem. E aí, o que faz o nosso Pedro? Ele coloca a mão no ombro de João, que era o seu grande amigo, e pergunta para Jesus: esse meu amigo aí, o que acontecerá com ele? Aí Jesus diz: esse eu quero que fique até que eu venha. Mas se a gente olhar a leitura, né, é que eu quero que ele fique sem a cruz, até que eu venha. Quer dizer, ele não vai passar pela cruz até eu ter uma segunda manifestação. Só quando eu tiver uma manifestação, uma segunda manifestação, é que ele irá para a cruz. Por enquanto que eu não voltar, ele não irá para a cruz. E aí, então, corria-se a ideia de que o Cristo já estava para voltar. Porque como toda pessoa tem que desencarnar, e ele já estava com 100 anos, João, né? Pô, já está da hora, já até tinha passado o tempo, então já desencarnar. Então Jesus já está chegando. Se ele não vai ir para a cruz até que Jesus venha, então, se ele já estava velho, Jesus já estava para chegar. O Filho do Homem estava para chegar. Aí João teve de botar um adendo. Diz lá João, e está lá no capítulo 21. Jesus não disse que ele não morreria. O que Jesus está dizendo é que ele não morreria de cruz antes da sua volta. Aí, agora é completamente diferente. Então ele teve de fazer essa devida explicação de que ele poderia morrer, tá certo? E que não morreria na cruz. Que ele só morreria na cruz quando Jesus voltasse. Ora, isso sem a reencarnação a gente não explica. Como você vai morrer, tá certo? E não morrer de cruz, mas depois você vai morrer de cruz. Logo você teria que ter uma outra vinda, uma outra reencarnação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, só vai acontecer, e era no caso do João Evangelista, 1200 anos depois, quando ele vem como Francisco de Assis. Aí o Cristo aparece para ele, e quando o Cristo aparece para ele então é crucificado. Ele fica com as marcas do corpo. Ele foi o primeiro a ser estigmatizado na história. Ele fica então com as marcas nos lábios, nas mãos e nos pés. Então o Cristo apareceu e ele foi crucificado. E logo 2 anos depois morreu. Aí morre, normal. Mas e quando ele morre, mesmo tendo essa estigma sendo em 1224, ele vai morrer em 1226, e em 1226 ele passa pela morte crucificado, porque as marcas continuaram nele. Bom, então, para se explicar então essa situação do capítulo 21 do Evangelho de João, mostrando quanto eles tinham ansiedade, as duas comunidades. A comunidade judaica esperava que o Messias viesse com força exterior, com força de guerreiro, para expulsar os inimigos e colocar Israel num mundo de comida, de bebida, de fartura. Por isso que Paulo diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, paz e alegria. Tá certo? Daí a explicação. E agora, então os judeus eles pensavam isso. E aí agora vem os cristãos, e os cristãos estavam com pressa também, estavam com essa ansiedade. Quando Lucas escreve o Evangelho, o fato é notório dessa ansiedade, né? O dia do Filho do Homem. E todo mundo quer ver esse dia, essa luz do Filho do Homem. Era o que mais o cristão queria, que o Cristo voltasse para conviver com eles. Eu imagino o impacto da alegria de Madalena. Madalena que não tinha amigo, Madalena que
que era desprezada, e no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, lá no túmulo, para ungir o corpo de Jesus, que era o seu amigo, era um que conversava com ela, e conversava sem interesses mundanos. Era amigo sincero. Ela então vai ungir o corpo de Jesus, e chega lá, o corpo não se encontra. Ela fica em desespero, roubaram o corpo do meu amigo. Ela foi ali num gesto de carinho, de amor, ungir aquele corpo. Apesar da tristeza, porque o amigo morreu, mas ela ainda queria continuar derramando alegrias, bálsamos, perfume, pelo menos na manifestação física daquele amigo. E aí o amigo não está, ela fica em desespero, que o corpo não está. Aí o Cristo então aparece para ela, Maria, e ela vê aquela voz inconfundível, ela queria agarrar ele, né? A alegria foi imensa. Imagina a alegria de você conviver com Cristo, ter ele. Quando você tem um amigo, você quer ficar com um amigo. Que alegria quando você pode ficar com ele, né? A alegria da volta. A gente vê bem essa alegria na estação do trem, né? A família, o pai, o filho, sai para buscar um emprego, né? Ou vai estudar numa faculdade distante, passa anos estudando, quando volta. Aí na estação, quando se dá aquele abraço, né? O amigo que volta, é o filho que volta, é o irmão que volta, é o pai que volta, é o amor que volta, né? Então, você imagina voltar da morte, porque voltar de uma viagem já era complicado. Já, somente naquela época de navio, as viagens eram longas, né? Às vezes a pessoa levava 1, 2, 3 anos, 10 anos, até voltar. Então, você quer conviver com ele. Você imagina voltar da morte, a pessoa que você ama. Isso era inusitado. Ora, e os cristãos sabiam que o Cristo tinha ressuscitado, porque tinham testemunhas. Madalena contou, Pedro contou, Paulo contou. Então a comunidade cristã também queria. Daí a pergunta, quando virá? Havia toda uma ansiedade, ainda mais ansiedade que dizia, teve de se explicar. Ele falou que João não morreria sem ver antes da vinda dele. Então já está para acontecer, João está velho. Aí João tem que explicar, não está dizendo que eu não morrerei, está dizendo que morte de cruz, para poder explicar. Com isso fica o embaraço da reencarnação. Embaraço não, a solução da reencarnação. Então a primeira pergunta dos fariseus era para responder essa ansiedade, e Jesus logo resolve explicar: não fiquem procurando em aparato exterior. Não vem com manifestação, aparência exterior visível, como o médico possa diagnosticar, ou um astrônomo pode observar um determinado fenômeno do universo. Não. Ele é interior. Esse é o primeiro ponto. Mas os apóstolos continuaram com essa vontade de ver. Então, eu quero ver essa luz dele. Só tem um jeito: saber que ela é espontânea. Nós temos que nos preparar, porque não sabemos o dia nem a hora. Fique preparado. Quer dizer, como o ladrão. Quando que o ladrão vai chegar? Eu não sei. Eu nem sei se ele vai chegar. Tá certo? Não. Mas o que a gente faz? A gente se prepara para esperar o ladrão. A gente não se prepara para esperar o ladrão? A gente tem a nossa chave da casa, fechadura, né? A gente fecha a casa, tem janela, tem tranca. Não é isso, não? Guardamos o dinheiro no banco, fazemos isso. A gente tem todo um mecanismo para esperar o ladrão. Não sabemos quando ele vem. A gente espera que quando ele chegar, nós temos devidamente preparado, ou ter com uma tecnologia tal para que ele não nos tome. Assim também eu tenho que ter toda uma tecnologia, toda uma ferramenta, e que não é deste mundo, para preparar a chegada espontânea do Cristo. Existem algumas casas, né? E nós vimos isso há pouco tempo. Eu não vou falar porque esse rico ainda está vivo, né? Mas isso foi muito comentado no jornal. Então, por exemplo, era um rico, né? Que ele tem lá as suas casas, 3, 4, 5 casas. Casas não,
mansões, né? E aí tem todo um corpo de empregados na sua casa. Para onde vai o rico? Naquele dia ele vai querer almoçar onde? Jantar onde? Dormir aonde? E por quanto tempo? Então todos já deixavam tudo preparado. Tudo que é comida pronta, tudo preparado. Vai que ele chegue, né? Já estava a casa toda limpa, tudo preparado, com música, com tudo pronto, né? Para que ele pudesse desfrutar. E ele não indo para lá, apanhava aquilo tudo no outro dia, doavam ou jogavam fora e preparavam tudo outra vez. Assim também é o caso do Filho do Homem. Quando que ele vem? Então nós temos que deixar a casa assim toda preparada, está tudo pronto, para quando ele chegar ter acesso. Porque senão não vai ter acesso. Nós não vamos perceber. Chegar, ele chega sempre, porque está dentro de nós. Tá certo? Só que a gente não percebe. É uma contradição louca que está lá em Santo Agostinho. Senhor, eu te procurava em todas as religiões, em todas as filosofias, nunca te encontrei. Mas que admirável contradição, Senhor. Tu sempre dentro de mim, eu tão longe de ti. É uma visão psicológica. É uma visão psicológica. Deus está presente, a gente não vê. Ficamos cegos para essa visão. Eu sempre repito o Livro dos Espíritos na pergunta 621. A gente esqueceu e desprezou. Logo, o esqueceu gerou a inconsciência, gerou a doença. E nós ficamos cartas sem remetente, sem destinatário. Nem remetente a gente não sabe quem é a gente, e destinatário não sabemos para onde a gente vai. Nem conseguimos entender o conteúdo da carta. Então, nessa situação, a gente tem que ir se descobrindo. É um processo de preparação. E qual é a metodologia para se descobrir? Muito bem. Aí, o texto não dá a explicação. O de hoje. A explicação, ele como é uma sequência de Mateus, de Lucas, e as várias palestras ultimamente, a gente tem estudado Lucas, ele está todo preparando o terreno e deixando tudo pronto, né? Toda a tecnologia, todas as ferramentas, para a gente ter acesso a esse entos, a esse dentro de nós. E aí conseguir estar preparado para essa espontaneidade, para esse brilho que vai chegar. E esse brilho seria da compreensão plena e da vivência plena desse Filho do Homem. Então a última lição, que foi a dos 10 leprosos, nós vimos o seguinte. Na lição dos 10 leprosos. Jesus estava em Cafarnaum, na Galiléia, e queria chegar em Jerusalém, que fica na Judéia. Isso nós vimos na vez passada. E o caminho utilizado, e diz que ele passou entre esse caminho, quer dizer, no meio, por dentro desse caminho, na fronteira com a Samaria. Então ele passou na fronteira, no meio, precisamente no meio, se utilizando das duas coisas, da Galiléia e da Samaria, para ele poder chegar em Jerusalém. Geograficamente fica complicado. Nós explicamos isso bem, acho que bem, na palestra passada. Mas o que importa é o conteúdo espiritual que está por trás. Para se chegar a Jerusalém, se chegar na paz, Jerusalém quer dizer a cidade da paz, chegar à paz, logo chegar ao reino de Deus. Se chegar, porque o reino de Deus diz, nós acabamos de ler aqui em Paulo, na carta aos Romanos, o reino de Deus é paz. Para se chegar ao reino de Deus, para se chegar à paz, se chegar a esse estado de bem-aventurança, ao estado
crístico, para se chegar ao estado da união com Deus, de ser um com Deus, do acasalamento com Deus, ou chegar ao céu, depende das religiões, ao paraíso, ao nirvana, um mundo de tranquilidade, de harmonia, como no budismo. Eu tenho que passar por entre a Galileia e a Samaria. E nós já vimos aqui que a Galileia quer dizer jardim fechado. E a Samaria quer dizer vigilância. Jardim fechado é a oração, que tem a sua forma mais profunda na meditação. É a forma mais profunda da oração, que é o tal do concentrar. Eu vou sair da periferia, aonde que eu estou disperso, e vou concentrar, ficar com o centro, concentrar, ter um pensamento único. Daí o Evangelho de João dizer ser unigênito, único gene, uma única direção, único movimento, uma única atenção, concentrar, sair de todo esse estado de agitação externa, que a mente fica como um macaquinho pulando de galho em galho, e concentrar. Só aí, quando eu concentro, que eu contemplo. O contemplar é a visão. É ver a tal do dia, da luminosidade. Aí você tem a visão, é o êxtase. 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 Estado. Posição fora da consciência normal. A consciência normal que é agitada e que é externa e que é exteriorizada e que só percebe o mundo externo. E consciência que é influenciada pelas 5 portas dos sentidos. Eu quero saber o gosto de uma coisa, eu quero ouvir alguma coisa, ver alguma coisa, sentir alguma coisa, não é isso? Então são as portas dos sentidos, ver alguma coisa. Então, audição, visão, tato, paladar, essas são as portas dos sentidos. Logo eu me projeto para o mundo externo. É fechar essas portas, daí dizer a passagem: quando quiser orar, entra no vosso quarto e fecha a porta. Então entrar neste reino de Deus, nesse entos, dentro, entrar e fechar as portas da exterioridade e mergulhar em si mesmo. Esse é um método. Primeiro, a oração, acompanhado do seu mais profundo mergulhar, que é a meditação. E fazer isso acompanhado da vigilância, ser vigilante. Ser vigilante para não cair. Cair quando for tentado. Então, ser vigilante para prestar atenção e não cometer erros. Fora que essa vigilância também passa por uma coisa. Não só ser vigilante para não cair nas tentações que vão chegar, querendo, quando você começa esse exercício da busca do reino de Deus, que é o exercício da oração, da meditação, as forças antissistêmicas não vão querer perder uma ovelha do rebanho, né? O mundo atrativo, as forças do mundo não vão querer perder um partidário do mundo, já que você vai passar por um outro mundo, que é o reino de Deus. Logo, as forças do mundo, como uma força atrativa, magnética, ou o Balde chama as forças do antissistema, não querem. Elas criam um atrito. Logo, vem tentações para te derrubar, para você fraquejar. O caminho é estreito, é apertado, diz o Evangelho, não é fácil. A caminhada do santo é íngreme. A caminhada da santidade é complicada. Então, existe isso.
Fora que tem uma outra coisa, não adianta só vigiar. Já que o mundo vai querer interagir com você, você também tem que interagir com o mundo. Não só ficando atento às armadilhas, para que ele não te pegue, e você não tropece, e a armadilha mesmo te pegar pelo pé, para o calcanhar, né? A armadilha te prender, uma armadilha prende a presa, como uma armadilha prende o animal, e aí te pegar, te prender, né? Mas também, já que você vai ter acesso com o mundo, como você vai agir diante do mundo? Já que o mundo veio a você e você está no mundo, você também tem que interagir com o mundo. E aí, Kardec coloca de forma maravilhosa, não só cair em tentação, ficar atento, vigiar, mas também dar uma colaboração imensa para o mundo, que é a caridade. Que a caridade quer fazer o bem, que é nada mais do que amar, amor. Caridade, fazer o bem, amor para o mundo, porque sem caridade, sem amor, sem bem, não há salvação. Não se chega à paz, a Jerusalém, não se chega ao reino de Deus, não se chega ao Cristo, não se chega ao paraíso, não se chega à tranquilidade do nirvana. Então é orar e vigiar. Sendo que vigiar é, o mundo vai te atacar, cuidado para não cair em armadilha. Segundo, te prepara também para amar, para dar uma colaboração, uma contribuição ao mundo. É o que diz Jesus para Pedro. Você vai para a cruz, mas, como me ama, alimenta o meu rebanho. Qual é a sua trajetória? Alimentar o rebanho. Você vai ter que fazer todo o teu caminho de salvação, de libertação. Mas, por enquanto que faz isso, faça alimentando o rebanho. Logo, o texto também não aprova, e também não condena, mas não coloca como coisa maior, ficar trancado no mosteiro. Ficar trancado no mosteiro ou no convento não é aprovação divina. Se fosse, a vida começaria no mosteiro e no convento. E começou no Éden, o homem e a mulher juntos, e não separados. Tá certo? Se o modelo de salvação fosse o mosteiro e o convento, fazia assim, fez o Adão, botava no mosteiro, fez a Eva, botava no convento. Mas não. Então, aí você fala assim, então você é contra mosteiro e convento? Tudo tem a sua razão de ser quando isso é permitido dentro da lei. Então o Emmanuel explica isso muito bem no livro 50 anos depois. E eu queria que vocês relessem esse romance para entender essa passagem do mosteiro e do convento. Quando a pessoa não tem condição de viver a mensagem do Cristo em sociedade, ela precisa da disciplina do convento. Precisa da disciplina do convento para policiá-la. Então, por exemplo, o Emmanuel conta nos primeiros conventos, quando soldados romanos foram para esses conventos. Mas qual era a psicologia? A psicologia deles era a psicologia de soldado, psicologia de guerra, psicologia de confronto, psicologia de ataque e defesa. Tá certo? E de repente eles passam a ser cristãos. Como, sendo cristão, vão conviver nesse mundo? Tá certo? Então a melhor situação, por hora, já que eles estão num exercício de tranquilidade, é ficar num convento. Ficar num convento. Tá certo, não? Aí ficar num convento, vão acabar. Isso, uma encarnação, 2 reencarnações, vai acabar trazendo determinados benefícios, né, para conter determinados impulsos. Então, por exemplo, quando você vem você tem impulsos sexuais extremamente desordenados, impulsos sexuais difíceis de ser controlados. Então, o convento, de alguma forma, ajuda. Agora, existem mosteiros e conventos doentios, muito doentios.
Aí é uma outra coisa, né, que gera, em vez de melhorar, piora. Mas é uma outra situação que envolve o karma também das pessoas. Mas, por exemplo, o convento segura a onda, né, para que a pessoa possa começar a ter uma disciplina no campo sexual. Um exemplo, né, a disciplina de horários. Tem que acordar em vários horários para fazer determinadas orações em vários horários, né? A disciplina da limpeza, etc. É a disciplina do quartel, né? Você pega um jovem que é indisciplinado e bota ele no quartel, né? Olha a bênção, né? O quartel forma homens, diz lá, forma cidadão, que amam a pátria, não é isso? Ele aprende várias disciplinas a como se conduzir. Então, voltando, para se chegar ao reino de Deus, essa manifestação espontânea do Filho do Homem, luminosa, esse encontro de acasalamento com Ele, perfeito, um encontro de alegria, de paz, de justiça, de ajustamento, você tem esse caminho aqui, ó, Galileia e Samaria, ou melhor, oração, meditação, né, e vigilância. Sendo que a vigilância é vigiar para não cair nas armadilhas do mundo e ao mesmo tempo dar a contribuição da caridade, do amor. Com essas ferramentas, você está com a casa preparada. E aí a casa preparada. Você não sabe quando vem um ladrão, mas deixa a casa preparada, com as chaves, com tudo, com o cadeado, é isso? Porque ele vem de forma espontânea. Assim também o Cristo vem de forma espontânea. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente tem que deixar a casa preparada. Como deixa a casa preparada? Com a mente antenada, e a oração te provoca isso. A mente se transforma numa antena parabólica, receptiva, preparada para receber. Deixa a mente aberta para ser, então, fecundada, visitada, né? Segundo, você está preparado também contra as armadilhas do mundo, quer dizer, não se sujou, não se contaminou, não se arrastou para a materialidade, para os desequilíbrios emocionais, ficou vigilante e, ao mesmo tempo, também está rico daquilo que a gente poderia chamar do armazém do amor, porque você distribuiu amor, caridade, ajudou os outros. Mas você fala assim, mas por que é tão difícil chegar ao reino de Deus, a essa visão do Cristo? Por que diz aqui, um dia ansiareis, ele fala para os espíritos, vão querer ver o Filho do Homem e não verão. E não verão. Mas por quê? Por que é difícil? Porque você tem que estar preparado, e nós não estamos preparados. Para isso, nós temos que estar preparados. Para você passar por uma cirurgia, você tem toda uma preparação. Você faz primeiro aqueles exames pré-operatórios, não é isso? Como é que é o nome desse exame mesmo, hein? Oi? Risco cirúrgico, não é isso? Você faz toda uma preparação, vai lá, faz uma alimentação diferente. Naquele dia você não vai nem tomar água, etc. Né? Você vai passar, às vezes, um algodãozinho no lado e ficar todo preparado para a cirurgia. Assim também, para o encontro com Cristo, você tem que estar preparado. O que mostra, então, que os próprios discípulos não estavam preparados, que eles ansiarão, que vão querer ter esse encontro com a luminosidade divina e não verão. Mas não verão no sentido de que não vão ver nunca. É que não verão porque não estão preparados, mas eles têm que se preparar. Aí Jesus então mostra o caminho. Qual é? Oração, meditação, vigilância e caridade. Feito isso, você fica preparado para a manifestação. E quando acontecer, não sabemos quando, não sabemos o dia nem a hora, vem de forma espontânea como ladrão, ele vai brilhar na sua consciência, no seu mundo interior. Quer dizer, quando diz brilhar, você vai ter a inteligência, a convivência com ele. E de forma perfeita, de leste a oeste, de ponta a ponta, quer dizer, não vai haver dúvida, vai ficar toda a luminosidade, ou toda a compreensão, e compreensão como é unido a ele.
de forma total. Muito bem. E aí, como nós estamos em Lucas, e Lucas não dá essa resposta, mas aí você fala, mas como você não dá a resposta? Você está falando aí Galiléia, Samaria? Não na lição de hoje. Na lição de hoje ele diz, o reino de Deus está dentro de nós. E aí as pessoas estão com ansiedade, querem o reino de Deus. Ele não vem com aparência exterior, está dentro de nós. E diz para os discípulos, vocês também vão querer ver. Tem que se preparar, porque vão querer ver e não vão conseguir. Se prepare para ver essa luminosidade, ela é espontânea. E quando ela vir, vai brilhar como um relâmpago. Mas é de forma interior. E quando você está falando então aí de oração, isso é a lição anterior. Então Lucas, ele vem preparando o terreno antes, falando de todas as coisas de oração, de meditação, de interioridade, nas últimas lições. Tá certo? Para explicar isso daqui. Para explicar esse contato. Então eu fiz o roteirinho aqui para vocês. Já está pronto, mastigado, das nossas 6 últimas palestras. Olha que legal. Então nas 6 últimas palestras, fazendo uma pequena recordação, a gente vai acompanhar passo a passo o caminho. Então vejamos, a 6ª palestra atrás foi a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, o filho é que se afasta do pai. Adeus, meu pai, vou-me embora, não quero mais viver contigo. E saiu gastando tudo, esbanjando tudo. A ação é do filho. Então veja bem, agora para a gente se unir a ele, tem que fazer o caminho de volta. Quer dizer, se é difícil, não é difícil por causa do pai. A situação é assim. Esse caminhar, passando pelas orações, meditações, cuidado para não cair quando se é tentado, ainda tem que fazer caridade, toda essa preparação de terreno, é porque o filho se afastou. Tá certo? E agora, ele tem que, para conseguir voltar à casa do pai, tem que passar por toda uma terapia, por todo um tratamento, por todo um cuidado para realizar aquilo que é voltar para a casa do pai outra vez. Então, por isso que começa esse estudo, que é a ansiedade de querer voltar para a casa do pai, que é voltar para a paz, para Jerusalém, para o Cristo interior. Todo esse trabalho, porque antes houve um antitrabalho, não é isso? Um desgaste de se afastar do pai. E aí, quando ele se afasta do pai, ele só vai encontrar problemas. Porque antes ele vai gozando, ele está achando que está ótimo, né? Vai gastando tudo, vai vivendo com as meretrizes, etc. De repente ele se depara com uma situação de fome no país. Ele se depara com uma calamidade. Daqui a pouco ele se depara com outro problema. Acabaram os recursos dele. Calamidade e os recursos acabaram. E aí ele tem que se virar. Tem que começar a lutar para sobreviver. E aqui, neste mundo, diferente do mundo do reino dos céus, a lutar para sobreviver é a luta darwiniana. A luta da evolução de Darwin, que tem como base a lei vence o mais forte. Vence o mais forte, o mais poderoso. Quem tem a espada é que manda, diz Breno, quando ele invadiu Roma, né? E pediu ouro. Aí todo mundo diz, mas a sua balança está errada. Ele botou a espada e falou assim, vamos ver quem balança está errada. Então, não, sua balança está certa. Botaram mais ouro. Manda quem tem a espada, manda o vencedor. Manda o vencedor. Então, esse é o cão. Ele então precisava sobreviver e pediu um emprego. Tem emprego? Tem. Vai lá cuidar dos meus porcos. Vai lá cuidar dos meus porcos. E aí, então me dá comida dos porcos. Não, os porcos valem mais do que você. Aí ele se depara com a tirania. Então ele se depara num mundo estranho, com tirania, com poder,
com a falta de dinheiro, com a miséria, com a fome, né? Com a calamidade. E aí isso tudo são as portas de acesso a ele dos sentidos, fazem ele perceber essa realidade do mundo, realidade dura. E ele então reflete, eu não quero isso, isso não é bom para mim. A dor dói. A dor dói, a dor incomoda. Eu não quero esse tipo de vida. Eu quero uma outra. Viver com meu pai. Voltar para a casa do pai. Então ele começa a querer ir para a casa do pai. Aí só começa um processo de interiorização. Diz a passagem, ele entrando em si, começa a história do entrar, que fecha agora aqui nesse... Fecha não. Que se chega ao ponto culminante de explicar que o reino de Deus está dentro de nós. Que a volta para a casa do pai não é uma volta exterior. Eu não caminho exteriormente com o GPS para procurar a casa do pai. É uma ida interior. Logo, só agora está explicado que voltar para a casa do pai é uma volta interior. Não é para este mundo, é para um outro mundo, uma outra realidade. Aí ele entra em si. Entrando em si, começa o caminho dele. Mas está na primeira fase. Entrar em si é começar a fazer as primeiras orações. A primeira oração. Os primeiros contactos, né? E nós já mostramos aqui em outros estudos como essa busca da oração é um processo crescente. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Repare que sempre vai havendo uma ação diferente. O pedir é só a ação da fala. O buscar é a ação das pernas. E o bater é a ação de todo o corpo, é a das pernas e das mãos. E quase sempre da fala. Porque você bate, né? Você anda para bater, você mexe, bate com as mãos, né? E também fala, ei, quem pode abrir aí e tal. Quer dizer, há todo um envolvimento integral. Logo, há todo esse entrar em si, é todo um processo de maturação, de busca. Não é porque eu já vou começar hoje a orar, aí se eu começar hoje a orar, eu já vou ver a luz divina. Primeiro que ela é espontânea, não depende disso. Tá certo? Ele dá de graça, é a graça. Como o relâmpago. Eu não posso dizer, vem relâmpago agora. Ele não me obedece. Aliás, Jesus já disse isso para João e Tiago. Quando eles foram lá visitar Samaria, e os samaritanos quiseram receber Jesus, eles falaram, Senhor, quer que a gente mande descer um raio, um relâmpago do céu e a gente mata todos eles? Aí, olha que intimidade que tinha com o relâmpago. É impossível, nós não mandamos no relâmpago. Tá certo? É igual o Cristo. Então é a mesma coisa. Né? Aí Jesus disse para João e Tiago, quem vos autorizou? E chamou eles de brincadeira, de forma irônica, uma ironia fina e boa, de Boanerges, filhos do trovão. Só quem é filho do trovão, quer dizer, tem uma intimidade assim, pode dizer para o pai, papai, trovão, vem aqui e mate todos eles. Então Jesus faz uma fina ironia, né? Você tem que ter uma intimidade tal, e quando você é filho, você é dono. Quando você é filho, você é dono. Então quando você é filho do relâmpago, você também é dono do relâmpago, ele pertence à tua herança, aí você pode fazer o que você quer com ele. Mas Jesus o repreende. Quem vos autorizou? Isso não tem nada a ver com o meu reino, relâmpago em termos de violência, cometer violência para com ninguém. Então, a primeira coisa é entrar em si e começar essa busca. E essa busca você vai depois encontrar em si mesmo, dentro de você, lá a casa do Pai, a casa perdida. Então o caminho de volta é um caminho de interioridade. Bom, a segunda palestra sobre o assunto veio falar daquele homem que era corrupto e que o Senhor, não sabe como, descobriu que ele era corrupto e falou que ia prestar as contas com ele, com aquele mordomo, com aquele administrador dos bens dele, ia mandar ele embora.
E ele então arma toda uma estratégia lá de roubalheira, né? De esperteza, porque ele já sabia que ele ia perder o emprego e ele queria continuar sendo beneficiado, vivendo nas boas casas, comendo boas comidas, tendo boas relações, boa amizade. Então ele faz uma opção de trambique, né? E age lá com o negócio de propina, e é bem propina de 50%, de 20%, etc., para montar uma estratégia para continuar levando vantagem aqui no mundo. Repare que o cara está no mensalão, ele sai do mensalão e continua, já que o mensalão acabou, porque foram presos no mensalão, e inventa o lava-jato, para continuar com outras propinas, para continuar nesse mundo. Ele não quer sair deste mundo e ir para o outro mundo. Ele quer continuar nesses benefícios e usa toda uma estratégia de esperteza, de malandragem, etc. E Jesus faz a seguinte comparação, dizendo assim: como essa gente é tão rápida e eles bolam um plano assim tão fantástico, eles já aparecem na maior cara de pau. Não roubei, não há prova que eu roubei. E quase sempre não tem prova material mesmo, né? Você tem que ir atrás do dinheiro, porque se você não encontra, né? Siga o dinheiro, diz lá, você não vai descobrir nada, porque os planos são bem feitos. A estratégia realmente é de muita astúcia, de muita mentira, de muita hipocrisia. A própria palavra hipocrisia, né? De artista, de máscara. Esse jeito representa. Ele tem cara de ovelha, de bonzinho. Então, Jesus pega essa ideia e passa para os filhos da luz. Esses são os filhos das trevas. Ele fala: por que os filhos da luz também não são espertos, mas uma esperteza de inteligência mais boa, tipo sistema, tipo seta para cima, positiva, para conseguir o seu intento também? Porque o que o cara quer é viver bem no mundo. O homem das trevas, o que ele quer é viver bem no mundo, se dar bem. Mas o filho da luz quer viver bem no reino dos céus, no reino da luz. É isso que é o que ele quer. Ele é o filho da luz, como diz Jesus. Então, se ele é o filho da luz, se ele quer viver no reino dos céus e receber os benefícios do reino dos céus, como o homem aqui fez como aquele administrador, bolou todas aquelas propinas para poder viver bem na casa dos outros, comer, viver bem. E se você quer agora entrar no reino dos céus e ter os benefícios do reino dos céus e ser um cidadão do reino dos céus, por que você também não é esperto? Não bola uma estratégia? Não bola um plano? É lógico que, como o resultado é positivo, o seu método tem que ser positivo. Então, diz Jesus: bole uma estratégia. Pensa. E existe uma outra passagem do Evangelho que o sujeito ia para a guerra, ele só tinha 10 mil soldados. E lá vinha um outro com 20 mil soldados. Ele: peraí, calma, vou bolar uma estratégia aqui, vou levantar uma bandeirinha de paz. Porque eu com 10 mil, outro com 20 mil, eu vou perder. Isso é uma estratégia. Eu vou construir um prédio. Tem condição? Ah, não, eu só tenho condição de fazer o primeiro andar. Então não vou botar o anúncio, vou construir um prédio. Agora pensa, você vai construir a santidade. Então, peraí, eu vou construir a santidade. É algo muito mais complicado, mais difícil do que vencer 20 mil em guerra. É muito mais complicado e tem que ter outras armas e outros instrumentos do que construir um arranha-céu de 20 andares, por exemplo. Então, o que se precisa para construir uma santidade? O que você precisa para chegar à unidade com Deus? Qual é a estratégia que você vai bolar? Ah, eu vou fazendo um plano de 2, 3 reencarnações. Pode ser. Ou mais. Ou eu vou fazer assim, dessa forma. Ou vou dedicar tanto tempo para oração e meditação, tanto tempo para caridade. Isso. Como vai ser? Isso aí, cada um tem o seu método. Porque cada um tem... Existem alguns instrumentos padrões, mas a intensidade da busca, isso depende da força de cada um. Além do mais, também tem as características de cada um. Cada um é de um tipo. Cada um é de um tipo. Na teosofia, nós temos os chamados 7 raios, né? Um é do raio da razão, outro é do raio do amor. Então, qual é o teu raio? O que você mais se adapta? Tem gente que gosta de ir pela ciência.
Tem gente que gosta de discussões filosóficas, tem gente que gosta de filosofia, de religião, tem outros que gostam da religião na parte mais mística, né? Na parte da devocional, outro na parte ritualística. Qual o teu caminho? Olha, e a gente nota bem isso com as yogas, né? Quantos tipos, né? Nós temos a Hatha Yoga, nós temos a Jnana Yoga, nós temos a Raja Yoga, quer dizer, uma é do corpo, outra é da mente, a outra é da inteligência, nós temos a Bhakti Yoga, que é da devoção, nós temos a Karma Yoga, que é da ação. E aí, qual é aquela que você vai se adaptar mais? É igual música. Eu gosto mais da música clássica. Da música clássica eu gosto mais da ópera. Eu gosto mais da sinfonia. Entre as sinfonias, uma te arrebata mais, outra não. Cada um tem um estilo. Isso é livre. Isso é da sua natureza. Isso é do teu desejo. O desejo de cada um. Então, busque uma estratégia. Mas uma estratégia para realizar a paz. Para realizar esse encontro crístico. Aborde uma estratégia. Seja esperto. Terceiro, ser fiel no pouco, no alheio, para ganhar o muito. As riquezas verdadeiras, que nos pertencem, aquilo que é nosso. Essa é aquela passagem, né, do sujeito que vem aqui, está aqui, e aí diz, se ele é fiel no pouco, ele ganha muito. E se ele não é fiel nas coisas iníquas, no pouco daqui do mundo, como que ele vai ser fiel nas coisas verdadeiras que são dos céus? E como é que ele vai poder receber aquilo que é o mais importante, que pertence a ele mesmo, que é a riqueza celeste da unidade divina? Então, comece a valorizar os poucos daqui do mundo. O que isso significa? Que você está aqui encarnado. Se você está aqui encarnado, você precisa das coisas do mundo. Né? O que você precisa das coisas do mundo? Você precisa de comer, você precisa beber, você precisa se vestir, você precisa das coisas daqui do mundo, de médico, né? Precisa de dentista, precisa de professores, precisa de uma opção de coisa. Todas essas coisas é que vão dar para você a condição de você viver aqui no mundo. E você precisa daqui no mundo de se manter. E para você se manter e ter essas coisas todas, você precisa trabalhar. Então, diz Jesus que todas essas coisas, trabalhar aqui no mundo, ganhar dinheiro, se relacionar com os outros, ir no clube, ter férias, ter lazer, seja lá o que for. Tudo isso são coisas do mundo, fazem parte do mundo. E se você está encarnado, você se depara com essas coisas e você tem que conviver com isso. Então, diz Jesus, seja fiel nessas coisas. Nessas coisas, seja fiel. Trate do alheio, olha como ele chama, do alheio. É aquilo que não é o verdadeiro seu. O verdadeiro seu é o mundo espiritual, divino, da onde você saiu. Olha, você não saiu da casa do Pai? Esse que é o verdadeiro, esse é o seu. E nós estamos aqui nessa exterioridade, isso é o alheio. Mas se a gente não sabe respeitar este alheio, como nós vamos poder ganhar o mais importante, que é o divino? Aí você fala assim, mas por que não pode? Por que o Pai não pode dar esse mais importante? Porque quando você tem o divino, aquilo que verdadeiramente te pertence, que é a tua essência, que é ser filho do homem, plenamente humano, plenamente divino, você passa a ter um poder imenso. Um poder imenso. Olha, Jesus tinha poder com 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens comeram. Não é isso? Depois, 4.000 homens comeram. Depois ele joga a rede, eram 100 e tantos peixes. Depois era tanto peixe que precisava chamar um outro barco para ajudar. Depois o vento estava agitado, para o vento. O mar lhe obedece. E eram 10 os leprosos, eles ficaram curados. E Lázaro estava no túmulo e curou. Quer dizer, se você vai ter esse poder imenso, que é esse que é o grande reino, porque tudo que é do Pai é teu, tudo que é meu é teu, meu filho, você tem que estar preparado. Se você não sabe cuidar das coisas pequenas, e as coisas pequenas podem ser a maior fortuna do mundo, perto do reino de Deus não é nada.
O que é a maior fortuna do mundo? Pensa num homem que diz assim, pronto, aí 5.000 pães ainda sobra 12 cestos. Não se compara. Ele tem direito a tudo, é o dono do planeta. Então, logo, se você não pode e não está preparado para essas coisas pequenas, e as coisas pequenas vão desde o seu empreguinho simples, por exemplo, né, até o mais complexo, dono da maior empresa do mundo, né, se você não sabe administrar isso e cuidar bem disso, você não vai ganhar aquilo que é o mais importante, que é o verdadeiro, que é a tua essência, que é aquilo que é teu mesmo, que você tem direito, que é o reino de Deus, da qual você se afastou. E foi você que não tem mais acesso a isso que abandonou. Pai, eu vou embora. Começa a palavra do filho pródigo assim. E porque ele foi embora, ele perdeu acesso a isso tudo. Agora, ele não pode vir com a psicologia do mundo, em que ele aprendeu aqui, junto com as meretrizes, com pessoas que são desafiadoras, que são inquisidoras, né? Pessoas que são ditadores, como o patrão mau que não queria dar nem a vagem dos porcos para ele não pode ir com essa psicologia para lá, para o reino dos céus. É muito interessante quando uma mulher lá, que tinha feito 58 abortos, chegou na coluna nosso lar. E ela veio com a carinha de boa, de boazinha. Aí o vigilante Paulo percebeu, viu na interioridade as marcas dos abortos que ela havia cometido, que ela havia praticado. E então, que ela fez, né? Não, que ela era parteira, né? Então, mas ela veio com toda a cara de santidade, querendo viver na coluna nosso lar. Eu falei, não, você não pode viver aqui na coluna nosso lar. Porque fez aborto? Não. Porque muitos que fizeram aborto assim, estão vivendo lá. André Luiz não levantava da cama para ajudar ninguém, mas estava vivendo no nosso lar. O problema é que ele mudou de psicologia. Ele pediu ajuda aos céus, ela não. Ela estava pedindo ajuda, mas com falsidade. Ela queria entrar no nosso lar com a psicologia de aborteira. Ela queria entrar com a psicologia negativa. Aí ela não tem acesso. Então ela tinha de mudar a psicologia. E não é ser santa. É querer se transformar. Diz lá o vigilante Paulo, aqui a coluna nosso lar não é local de santos, de espíritos perfeitos, sim de pessoas com débitos, e muitos débitos, mas que estão dispostas a se transformar. Ora, imagine entrar no reino dos céus. Então, seja fiel nas coisas pequenas para você ganhar a coisa muito maior, que é o reino dos céus. Que é aquilo que te pertence, aquilo que você é mesmo, filho do Pai que tem direito a tudo. Depois, a quarta palestra é o cuidado próprio, cuidado consigo mesmo, perdoar sempre. Essa é uma passagem de Lucas muito bacana, em que ele fala assim, tendes cuidado de vós, tendes cuidado de vós. Então, o que chama a atenção, e a gente quase sempre não presta esse foco nessa palavra, é tendes cuidado de vós. Aí começa. Se alguém errar, perdoa. E se ele errar 7 vezes num dia, perdoa. Quer dizer, se errar sempre, perdoa. Mesmo se for errar, diz Francisco de Assis, 1000 vezes diante de ti, perdoa. Então a gente fica, quando a gente vê essa passagem, essa quarta palestra, a gente dá o foco para o perdão. Ah, se alguém errar, perdoa. Se alguém errar 7 vezes no dia, perdoa as 7 vezes no dia. Se alguém errar mais, perdoa sempre. Aí o foco parece que é o perdão. Não é. O foco não é o perdão. Nós já vimos na segunda palestra, deixa eu ver se é a segunda, a estratégia que você tem que ter para poder chegar à paz. Você tem que ter uma estratégia para chegar à paz. E nessa estratégia tem lá a expressão, cuidado de vós. Quer dizer, toma conta de você. Preste bem atenção, faça isso em teu benefício. Se alguém errar, perdoa. Porque se você não perdoar, você se vincula àquele outro que errou. Se vinculando àquele outro que errou, você fica amarrado à lei de causa e efeito, você sai do caminho da paz. Porque por enquanto que você não libertar o seu próximo, você não pode encontrar a paz. Por isso que por enquanto que a gente não faz as pazes com todo mundo, não acaba o nosso carro. A oração do Pai Nosso nos ensina, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam.
Então eu tenho que perdoar para a lei de causa e efeito não atuar. E aí eu me libertar do karma da lei de causa e efeito. Então, diz Jesus, quando você montar a tua estratégia de caminhar para o alto, para caminhar para Deus, já comece então pensando. Primeira coisa, bolou a estratégia, né, para caminhar para Deus, seja fiel nas coisas externas. Seja sincero, seja honesto nas coisas externas, para você poder ganhar a coisa interna que é o reino de Deus. Segundo, tenha cuidado com você, não se vincule a ninguém pela lei do karma, perdoa, seja lá o que erro que a pessoa fez e quantas vezes ela cometeu erro, perdoa sempre, senão você está vinculado, vai sair da sua estratégia de caminhar para o mundo interior. Quinta palestra que nós vemos, do servo, né, de fazer o que é obrigado. Quando você está aqui, você está na condição de servo, você perdeu a condição de filho. Foi você que saiu da condição de filho e caiu na condição de servo. Foi você. Para o pai, você é sempre filho. Você que caiu na condição de servo. E aqui na condição de servo, você, para ser um bom servo, você tem que fazer tudo o que o patrão manda. Se você não fizer, o patrão o teu senhor vai te chicotear. Não é isso? Vai te botar no pau lá e vai te chicotear. E você não tem direito a nada na condição de servo. Na condição de servo, você não tem direito a nada. Você não pode chegar para o patrão e falar, hoje eu não quero trabalhar no campo. Não pode chegar para o senhor e dizer, hoje eu não quero me tomar banho e não quero te servir. Ele é que define. Vai você trabalhar no campo. Agora sai do campo. Vai preparar a minha comida. Antes se lava. E depois vem preparar a minha comida. E depois de preparar a minha comida, me serve. E eu vou comer. E por enquanto que eu estiver comendo, tu fica em pé. E quando eu acabar de comer, eu não vou te agradecer. Mas essa é a relação de servo. E o que o servo tem que fazer? Fazer tudo. E se ele fizer tudo, ele não apanha. E aí termina a frase de Jesus, né? Depois de fazer como servo tudo aquilo que deve ser feito, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. Não temos que ganhar agradecimento nenhum. Então Jesus manda fazer essa reflexão de humildade. Cara, você caiu. Foi você que se jogou na condição de servo. Então agora não fica levantando bandeirinha de direito. Que a gente adora levantar bandeira de direito e não falar de deveres. Foi você que criou a sua condição de escravidão. Você que criou. Agora, saiba ser humilde nessa condição de escravidão. Sabendo seu, sem humildade não se chega ao reino dos céus. O que fez com que você caísse foi a arrogância. O que fez com que você caísse foi a arrogância. A vaidade, a vida independente. Pai, me dá o que é meu, vou-me embora. Fui, não preciso de você, eu vou cuidar da minha vida. Essa ideia de independência nesse sentido que é arrogância. Nós vivemos em grupo, em coletividade. Nenhum filho pode realizar nada se não for os pais. Nenhum ser humano consegue realizar nada se não tem um outro. Sem o outro ele não come, sem o outro ele não vive. Sem o outro ele não aprende a andar, a falar, nada. Nós somos dependentes do outro, logo devemos entender isso. Então seja humilde como servo, mas sabendo que é um estágio de caminho. Faça tudo aquilo que tem que ser feito, tudo que for obrigado a fazer, faça com aquele empenho de servo, faça aquele empenho de servo. E o servo faz com aquele empenho, porque ele sabe que se ele não fizer corretinho, se a comida não for boa, se ele não tiver limpinho, se ele não cuidar bem do campo, ele vai apanhar, e vai apanhar feio. Deus não vai te bater, Deus te ama, Ele é teu Pai. Mas faça como se fosse servo, compreendendo? O Evangelho costumam armar ciladas, a gente de vez em quando pode cair nela, e achando assim que, tá vendo? Eu tenho que agir como servo, fazer tudo direitinho, senão o Pai vai me castigar. O Pai não castiga ninguém, Ele é só amor.
Está claro? O pai, ele está fazendo uma comparação. Aqui no mundo não tem nada a ver relação de escravo com Deus. Deus é relação de pai e filho. Ele só está dando um exemplo. Você caiu neste mundo. Este mundo foi você que escolheu. Esse mundo é um mundo de escravidão. Então preste atenção. Seja um escravo obediente. Sai. Faça as coisas no sentido do bem feito. Como aquele escravo faz no sentido do bem feito para não apanhar. Para não apanhar. Faça no sentido de bem feito, não é para não apanhar, para conquistar. Não conquistar Deus, que precisa da conquista, mas para você conseguir vencer todas as barreiras da sua estratégia para poder chegar lá ao objetivo. Você tem um objetivo. Qual o objetivo? É chegar na Jerusalém, na paz. Se você quer chegar na paz na Jerusalém, então seja inteligente, cara. A semelhança do servo, faça tudo, mas faça perfeito. Como ele faz perfeito com medo de apanhar, você faça perfeito, mas por amor. Tá certo? Que a nossa relação de cristão não é relação de apanhar, é relação de amor. Faça como o servo faz, com medo de apanhar e faz perfeito, faça você perfeito, tudo direitinho, para você chegar a Deus. Mas faça por amor, mas faça perfeito. Tá certo? Bom, aí veio a sexta palestra, que foi a última, né? E na sexta palestra, quando Jesus estava aqui atravessando a Samaria e a Galiléia, chegaram 10 leprosos. E 10 leprosos gritaram: comandante, palavra usada para comandante do navio, porque Lucas era médico e médico de navio. Então os leprosos que viviam fora da cidade, que não podiam viver na cidade, porque tinham sido excluídos pelo sacerdote, não podem viver porque vocês têm mancha, vivem fora da cidade. Mas nem todos tinham lepra. Qualquer mancha, como eles não sabiam identificar naquela época, botavam para fora da cidade. E a pessoa podia curar, a mancha podia acabar. Então queria voltar outra vez ao convívio social. Para voltar ao convívio social, tinha de ser via sacerdote. E o sacerdote que vai dizer, acabou ou não a mancha, pode viver. Cumpre o ritual, faz uma limpeza ritual e etc. E vem viver outra vez em sociedade. E o outro, que ele disse, não limpou, continua vivendo fora, excluído. Então 10 leprosos chegaram e se dirigiram a Jesus de longe, porque também leproso não podia chegar perto de ninguém. E aumentaram a voz porque estavam longe. Senhor, tenha misericórdia de nós. A misericórdia é o tal do relâmpago, é a espontaneidade, não depende da gente, a misericórdia depende do outro, está claro? Não é uma questão de justiça, é misericórdia, é a graça. Será que o teu amor não pode se manifestar por nós? É isso que nós estamos pedindo, misericórdia. Comandante, tenha misericórdia. E Jesus fala, e já falando, dizendo o verbo, a vibração espiritual, né? A vibração divina que atuava nele, vão procurar o sacerdote. E eles foram. E quando já foram, no caminho viram que estavam limpos. Então, como ele era um comandante, e eles chamaram Jesus de comandante, foram eles que chamaram, evidentemente, quando Jesus fala, vão procurar o sacerdote, se ele era o comandante, eles obedecem. São oficiais que obedecem ao comandante. Então, eles têm uma relação com Jesus de comandante ou de capitão e os outros oficiais, né? Os marinheiros, né? Tá certo? E essa é uma relação. E o comandante manda, vamos procurar os sacerdotes. Por quê? Porque só os sacerdotes é que podem dar autorização da pessoa viver ou não lá. Você vai ver se está limpo ou não. E eles viram que estavam limpos. E 9 continuaram o seu caminho para buscar o sacerdote. Mas o outro que era samaritano, logo era vigilante, voltemos ao símbolo do vigilante, ele volta. E na hora que ele volta para Jesus, ele dá meia volta, e logo ele não obedece ao comandante. O comandante diz, vamos procurar o sacerdote. Ele tinha um sacerdote dele lá da Samaria, ele não vai. Ele vê que ele está curado, ele dá a volta, meia volta e vai atrás de Jesus. E o reverencia, se curva, bota o rosto e puxa. E Jesus pergunta assim, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Quer dizer, eu sei que eles ficaram curados.
Só você voltou? Jesus não está querendo que ninguém voltasse. Jesus não estava fazendo a tal caridade com a mão direita para receber com a mão esquerda. Ele só estava constatando um fato. Só podemos até dizer, só um desobedeceu, podemos até pensar negativamente. Os outros cumpriram a minha ordem, mas só esse que era samaritano que voltou. Só que ele voltou com uma posição muito interessante. Ele volta e se curva diante de Jesus, ele o reverencia, e na hora que ele reverencia Jesus, Jesus diz: levanta, a tua fé te curou totalmente da tua doença. Os outros ficaram limpos, mas necessariamente não manteram essa fé, essa sintonia com o divino. Logo, não mantendo a sintonia com o divino, a doença pode voltar. Ou é a doença ou outro tipo de doença. Você não. Você, por ter fé no divino, e a tua fé, a tua sintonia com o divino, não sou eu. Esse teu voltar foi uma atitude sua. Você foi até irreverente à minha ordem, né? Você rompeu isso, mas isso mostrou que você tem algo imenso, mais do que os outros. Você tem fé, sintonia com o divino. Então levanta e vai. Não fica comigo. Levanta e vai. Vai o quê? Não fica aqui comigo. Vai até o sacerdote fazer o que eu estou mandando. Porque só o sacerdote aqui no mundo vai te liberar de você conviver em sociedade. E você não vai conviver comigo, no sentido de conviver, no sentido de ficar me reverenciando externamente. Aqui vem uma cilada muito interessante. Olha como você tem que estar vigilante nesse caminho. As pessoas aparecem: comandante, tenha pena de mim, tenha compaixão. E você pode querer fazer um grupo religioso. Vem cá os 10, cura, e os 10 ficam ali. Contigo, você vai viver as custas dele, ganha dízimo, não sei o que e tal. Tá certo? Não, ele manda os caras embora. Vai procurar o sacerdote. Ele não estava buscando aqui, é universalidade e imparcialidade, como diz Petro Baldi. Ele não queria montar um grupo para ele. E quando o outro volta e faz mais do que chamá-lo de comandante, o outro reverencia e agora já tem uma relação que é de respeito, de honra, de amor, uma relação divina, de ídolo. Ele não quer também relação de ídolo. Ele o parabeniza, porque você é uma pessoa agradecida. Isso é fruto da fé, porque você veio glorificando a Deus. Levanta e vai buscar o sacerdote. Eu também não quero montar também um grupo contigo. Porque aí você fala: mas por que Jesus está mandando o cara embora? Por que o cara não podia ficar? Bom, podia. Mas aí chega a lição de hoje. É que a lição de hoje fala que o reino de Deus está dentro de nós, não é isso? Então, a tua fé te salvou é porque ele tinha uma sintonia com Deus. Fé é sintonia, nós já explicamos na lição passada. Sintonia com Deus, e o reino de Deus está dentro de você. Então ele já tinha uma sintonia interna. Nesse caminho aqui, do pedir, ele já tinha pedido: tenha misericórdia de mim. E agora ele já buscou em ter forma de reverenciar. Mas vai além. Agora em forma de buscar, de reverenciar, vai além. Eu quero que você levante, porque você tem que bater e entrar no reino do céu. Mas bater e entrar no reino do céu não é ficar comigo com Jesus histórico. Não é ficar. Você tem que descobrir, não é ficar com Jesus histórico. É ficar com Cristo interno. É descobrir ele dentro da própria alma. No templo interior. Ele está dentro de vós. Não é aqui ficar do lado de fora me reverenciando. Levanta e vai. Vai buscar isso. Para que a porta se abra e você entre. E aí é o tal do Filho de Deus. Ver a luz do Filho de Deus. Muitos querem ver, não conseguem. Então tem que buscar. Tem que buscar. Agora ele virá. Mas virá internamente dentro de cada um. Não adianta você ficar aqui externamente me reverenciando, se curvando, com a cabeça nos meus pés. É buscar dentro de você, para que espontaneamente essa luz brilhe dentro de você. Completamente diferente. Então vai, por isso que ele não aceita essa ligação externa, porque não é um processo de reverenciar Jesus externo. Nós somos seguidores de Jesus externo. Nós nos curvamos a ele. Nós várias vezes oramos de cabeça para baixo, cabeça para o chão, já choramos e somos o que somos, não melhoramos ainda.
Ainda temos uma opção de defeito, não é isso? O problema não é o Jesus externo. Tem gente que tem lá o congá, e com todo respeito ao congá. Aí vai lá, bate a cabeça no congá, reverencia lá o Jesus, né? Vai lá no Sagrado Coração de Jesus, já no Sagrado Coração de Maria, beija a medalha, beija o coração de Jesus. É externo. Tem que fazer isso dentro do teu coração. É lógico que tudo isso pode ser excitadores para o seu caminho. Tudo isso pode ser excitador. Você também encontrar um mestre, seguir um mestre aqui na terra, né? E ter seguidores, tudo bem. Mas não é o caminho definitivo. O caminho definitivo é você encontrar dentro de você mesmo. Que é a lição de hoje. Então, quando virar, não vem com aparência exterior, não busque fora de você, diz Jesus para os samaritanos. E quando que ele virar? É espontâneo, depende dele. Mantenha a tua casa preparada. Mantenha a tua casa preparada. Porque quando ele vir, você vai receber essa luz. E que não é uma luz para todo mundo, é interior, é para você. E aí, quando ele vier, você está com a casa preparada. Está aqui a casa preparada, baseada em oração, onde a mente fica aberta, baseada na vigilância, para evitar todas as tramóias, para você cair em tentação, fruto da vaidade, do orgulho, de querer ter discípulos, de querer formar grupos, etc. E também de ajudar os outros com a caridade. Lembre que os homens gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós, os leprosos falaram. E ele estava indo da Galileia, passando pela Samaria, para chegar na paz. O caminho é chegar na paz. Mas quando você passa da oração para a vigilância, você não pode viver num mundo de mosteiro, só de oração, oração, oração. Também faz parte da vigilância ficar atento às armadilhas, mas também ajudar os outros. Você está no mundo, como vai passar no mundo sem ajudar os outros? Então eles pediram: tenham misericórdia, nós temos lepra. E Jesus: vão lá buscar o sacerdote, e curou eles. Então fazer o bem faz parte do processo. Não é ficar trancado no mosteiro e a água ficar orando, etc. Não. Você até pode ficar trancado em mosteiro, volta a esse ponto, quando você precisa passar por uma determinada disciplina. Mas o verdadeiro mesmo é aqui, o contato social, mantendo a oração e ajudando os outros. É o caso de Jesus. Multiplicou os pães e os peixes, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, diz a passagem, e ele subiu o monte para orar. Oração e caridade, trabalhando junto. E vigilância, porque no outro dia o grupo ficou ali tomando conta e foi procurar ele porque queria pão, pão de graça, e mais pão e mais pão. E o reino dos céus não é um mundo de comida e bebida. E Jesus diz: eu sou o pão vivo, se alimenta de mim. Ele não caiu na tentação de: já que estão me procurando, eu vou mostrar o meu poder, vou multiplicar mais pão e peixe para eles, vou mostrar o quanto eu sou poderoso, e eles vão ficar babando, eles vão ficar me seguindo, etc. Vão falar de mim. Muito pelo contrário. Tá certo? Se quiser, agora só tem um outro pão, é me comer. E eles foram embora chamando Jesus de louco. E a maior prova de que não se tem que ficar divulgando é que ele fazia as curas e falava: não contem nada para ninguém. E quando os espíritos atrasados diziam que ele era o Cristo, ele falava: não falem para ninguém. Então é todo um lance de humildade do servo, continuar humilde, caminhando, mas fazendo bem, ficando atento às ciladas, sempre orando, caridade orando, orar e vigiar. E aí, esse é o caminho para a paz. Na próxima palestra, nós já vamos entrar direto em que é isso. E quais são essas consequências desse encontro com o reino de Deus. Como que se pode visualizar um pouco mais isso em termos da imaginação, já que ele é todo espiritual. Vai ser o próximo tema, tá? Muita paz.